Eu converso com o professor Nelson Inocêncio, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade de Brasília. Boa noite, professor. Obrigada pela presença. A gente viu a pesquisadora apontar problemas como questões territoriais e sociais. Esse problema da violência contra os negros, de fato, começa onde? Bom, na verdade é uma dimensão histórica, né? E eu creio que quando nós falamos desse isolamento em relação ao espaço urbano, estamos falando exatamente do isolamento da população negra ou do alijamento dessa população que é empurrada para os bolsões de miséria, para os espaços insalubres, os espaços onde a condição de vida são as mais precárias possíveis, né? E isso se constitui do que a gente chama de racismo ambiental, ou seja, existe um racismo que também é fruto desse processo de confinamento ou de isolamento populacional quando determinadas populações que têm, no nosso caso, que estão vinculadas ao segmento afro-brasileiro, que são colocadas, são postas exatamente nos lugares mais inóspitos possíveis. E quando a gente vê um número de homicídios, né, entre as violências que eles sofrem, o homicídio muito alto, isso revela o que, na sua opinião? Bom, existem vários fatores. A gente precisa entender que aí não existem apenas os conflitos por conta de narcotráfico ou problema de gangues, mas também existe a violência policial. A gente não pode ignorar que, historicamente, também a hostilização da população negra pelo aparato de segurança do Estado tem sido algo terrível. É, né? O que a gente chama de racismo institucional. Sim, também neste caso, porque existe um entendimento da instituição ou das instituições que compõem o aparato de segurança de que, de que as pessoas negras são necessariamente aquelas, são as suspeitas o tempo inteiro. Então, esse estereótipo é terrível porque acaba liquidando com a vida das pessoas, as pessoas morrem em função de uma noção equivocada. Como o senhor mesmo comentou, é um problema histórico que a gente enfrenta aí há anos, as pesquisas só vêm a confirmar esse tipo de problema que a gente tem no país. A curto prazo, será que, em quanto tempo a gente consegue reverter esse que é um problema tão incrustado assim na nossa sociedade? Estamos no caminho certo, políticas públicas. Agora nós precisamos ampliá-las, precisamos adensá-las e é preciso também que se avalie o alcance das políticas públicas com foco na população negra. As políticas públicas para o desenvolvimento dessa população. Então, eu acredito, inclusive, que a reeducação das polícias é um processo emergencial, necessário. Nós temos muitas polícias e muitas polícias que continuam hostilizando a população negra. Óbvio, esse é um dos aspectos, mas é um aspecto importante. Então, as políticas públicas, no que diz respeito à educação, no que diz respeito ao emprego, no que diz respeito à saúde, nós temos que pensar isso e, obviamente, a curto prazo, eu não creio que aconteçam mudanças substanciais. No meu entendimento, elas acontecerão mais a médio e a longo prazo. Mas são urgentes. Nós precisamos apostar nessas políticas públicas, não é? Porque a legislação nos favorece, se soubermos utilizá-la. E a gente tem que mudar. Olha só essa realidade aqui. Uma pesquisa feita pela Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, a CEPI, pesquisa de 2002, aponta o seguinte: 55,8% da população vê a morte violenta de um negro de uma forma menos chocante que a morte violenta de um branco. Como é que o senhor avalia isso? O que isso revela? Isso é evidência daquilo que eu lhe disse, né? Existe no imaginário social heranças terríveis, né? Que isso vem da colonização, né? Quer dizer, o que importa se matar um negro? É como o caso daquele menino nos Estados Unidos, o Trayvon, que foi morto, né, por um segurança, simplesmente porque o segurança supôs que fosse uma pessoa suspeita de cometer crimes, qualquer coisa assim. Então, eu acho que é importante entender isso, essa desumanização dos seres humanos negros na sociedade brasileira. Essa é uma cultura que precisa ser mudada, nós precisamos superar isso, né? Se a nossa perspectiva é uma sociedade democrática, o caminho é outro. E a gente viu que a maior parte da violência está acontecendo, aumentou o número de violências no interior. Como é que a gente muda essa realidade? Lá onde eles vivem e sofrem essa violência. Dentro dessas políticas que já existem, a gente ainda pode avançar mais? Elas ainda precisam de mais implementação? O que pode ser feito? Sim, eu acho que é interessante, inclusive, prestar atenção nesse dado, porque é no interior onde a informação custa chegar. É no interior onde o acesso ao conhecimento dessas questões é mais precário. Então, é óbvio que precisamos chegar lá. Os meios de comunicação têm um papel imprescindível nesse aspecto. Ok, professor, muito obrigada pela participação. Até a próxima. Boa noite. Eu agradeço. Obrigado. Tchau.